Boa noite, igreja, graça e paz, sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês, amém? E a você que está em sua casa assistindo essa transmissão, essa live, que a glória do Senhor Jesus venha resplandecer sobre você, sobre a tua casa e sobre toda a sua família, amém? E aos irmãos que estão acompanhando a gente pelo Facebook, que vocês estejam compartilhando com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, para que eles possam estar recebendo, conhecendo a palavra do Senhor, amém? E aqueles que não se inscreveram ainda nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, que estejam se inscrevendo, entrando, compartilhando lá, clica lá no sininho lá, para estar recebendo a mensagem, que nós aguardamos por vocês, amém? Vamos estar dando início a esse culto, que é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém. Na palavra do Senhor, em 2 Crônicas 7,14, Deus fala a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e olhar em minha face, e se arrepender dos seus caminhos maus, então eu os ouvirei, e os perdoarei, sararei a terra e as suas feridas, amém? O Senhor tocou muito no meu coração, porque muitas vezes nós queremos estar na face do Senhor, estar olhando a face do Senhor, mas não estamos a se humilhar, a orar, a buscar e a se converter dos caminhos maus. E o Senhor, Ele nos chama, para ter essa bênção, nós precisamos disso, precisamos se humilhar, precisamos orar, buscar e se converter. Quando nós falamos de se humilhar, é realmente a gente rasgar, não somente as nossas vestes, mas sim rasgar os nossos corações diante de Deus, amém? Que nós possamos estar com os olhos voltados ao Senhor, que nós possamos se render a Ele, porque Ele é o autor da nossa vida, amém? Na palavra do Senhor em Mateus 5,33 fala: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também em Mateus 5,4 também fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então que nós prostramos diante de Deus, aproveitamos essa oportunidade de estar na igreja, os irmãos que estão em suas casas, que nesse momento abre os olhos, abre os ouvidos, quebrante seu coração diante de Deus, porque Ele vai agir, Ele vai transformar a sua vida, porque Ele é o único que tem o poder para mudar qualquer situação, qualquer história que você esteja vivendo, em nome de Jesus, amém? Igreja, vamos estar se levantando, para a gente estar orando e clamando a esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, que tem guardado a nossa vida durante essa pandemia e durante tantas outras situações, amém? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a Ti clamamos, Senhor, pela Tua presença, Pai. Mas te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em sua casa, na tua igreja, Pai, de mais uma noite maravilhosa, Senhor, de podermos orar e clamar a ti, Senhor. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Senhor, abençoe cada um que está presente, Senhor, aqui na igreja, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abrir os olhos, quebrantar os corações, para que a tua palavra possa entrar no coração de cada um nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor também venha tocar todos aqueles que estão em suas casas nesse momento, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a dureza do coração, Senhor. Aqueles que possam estar nesse momento amargurados, Senhor, ressentido, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar, Pai. Venha trazer a transformação, venha trazer a restauração, Pai. Venha trazer amor, paz sobre os lares, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha abrir os olhos, Senhor, dos teus filhos, Pai, para despertar, para estar na tua presença, Senhor. Ó Senhor meu Deus, desde já, Pai, o Senhor venha repreender toda manifestação maligna, todo espírito do mal, Senhor, que possa estar ao derredor da tua igreja, da tua casa, Senhor, ou sobre cada casa dos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, toca nos corações, Pai. Livra todos aqueles, ó Pai, Senhor, que estão presos no vício da bebida, da droga, da prostituição, Pai. Cuida, Senhor.
Cuida de cada lar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Pois nesse momento, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Graça e paz, boa noite. É momento de adorar ao Senhor. Quem está feliz aí? Ih, tá fraco. Quem está feliz aí? Glória a Deus, Deus é bom, amém? Eu não sei como foi sua semana, eu não sei o que tem preocupado o teu coração, mas saiba que Deus é maior, Ele é grande, Ele é invencível e Ele está com você, amém? Então que você possa neste momento colocar o teu coração completamente na presença do Senhor. Adore a Ele nas palmas, com alegria, entrega o teu melhor, aleluias. Aleluias, adore nosso Deus, aleluias. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. E dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Declare que Ele é grande. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declare, só a igreja. E Deus, tu és grande, mais elevado que qualquer outro. Nosso Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro.
e tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluias, Ele é conosco, nós não temos o que temer. Aleluias, a voz dEle é a direção, Ele te guia, Ele te direciona. Aleluias. Aleluias, Ele está te chamando, Ele está te chamando. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Aleluias. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Deus maravilhoso, aleluia! Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia, nós somos dele, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Deixa Ele te guiar, aleluias. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já
as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Declare mais uma vez que você vai clamar a esse Deus. É a Ele que você vai buscar, é a Ele que você vai escutar. Aleluias! Declare que ao teu nome, ao nome dEle, você vai clamar, aleluias. Só mais uma vez. E ao teu nome. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, uma salva de palmas para Ele, porque Ele é digno. Aleluia, louve e adore a Ele. Aleluia. Aleluias, aleluias. Foi falado aqui sobre não somente rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Se humilha na presença do Senhor. Aleluias, Ele está aqui neste lugar. Se humilha na presença dEle. Adore a Ele, entrega o teu melhor. Aleluias, Ele é digno. Aleluias, aleluias. Este lugar, tu és real. Por me entregar totalmente, e o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias, Ele é real, aleluias. Neste lugar, tu és real.
semente. E o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aleluias, adore a Ele, continue adorando. Aleluia, se humilha na presença dEle, aleluias. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare mais uma vez. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Graças a Deus, igreja, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vocês que aqui estão presencialmente, aqueles irmãos que estão nos assistindo em casa, que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Espero que logo, logo você que está em casa possa estar aqui juntamente conosco, para que você possa sentir essa unção, amados. Eu já falei com os irmãos, né, aqueles que estão em casa devido a essa pandemia, né, pessoal que é um pouquinho mais experiente, né, a gente não fala que são mais velhos, mas são mais experientes, não podem estar aqui presencialmente, mas as lives, amados, elas estão aí para estar nos abençoando. A palavra de Deus tem sido, né, alcançou alguns corações, sim, mas nada como estar presencialmente. Essa unção que está aqui dentro desse lugar não dá para ser transmitida aí no celular. Então, se você puder e tiver condições de estar aqui conosco, venha, se esforce, né? A gente vai em banco, vai em supermercado, vai em um monte de lugar. Todos os lugares hoje em dia estão com álcool em gel na porta, né? Todos os cuidados necessários. E por que seria diferente na igreja? Assim, nós também estamos assim da mesma forma aqui na igreja. Então não tenha medo, né? Se de repente você estiver podendo, né, estar participando presencialmente, venha porque você vai sentir a diferença, né? Não desmerecendo a tecnologia, nada disso, porque a tecnologia está aí para nos ajudar, sim. Mas se você pode, esteja aqui presencialmente conosco, porque é bênção. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha tido um final de semana aí na presença do Senhor, agradável, né? Tivemos um final de semana de sol, um pouquinho de frio, né? Mas está igual feriadão, né, irmãos? O povo não está nem aí, está tudo na praia, se divertindo, glorificando a Deus, só os crentes, né? Mas os irmãozinhos estão... Mas a galera está aí curtindo a praia mesmo. Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. Mas glória a Deus por isso, né? E glória a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão presencialmente, para nós estarmos aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor, né? Espero que você venha preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, né? A nossa porção, diferentemente de quinta-feira, que foi um sofrimento para eu trazer uma palavra para os irmãos. Graças a Deus que o Senhor foi bondoso e misericordioso, já tinha dado a palavra já para mim, então eu fiquei mais tranquilo para hoje. Mas para a honra e glória do Senhor, nós seremos edificados por Ele essa noite. Mas antes de iniciar a ministração, eu queria passar um vídeo para os irmãos. Esse vídeo é do batismo que nós tivemos no ano passado. O Ministério Peniel, todos os anos, em dezembro, no primeiro domingo de dezembro, nós comemoramos, né, aí com aqueles irmãos que vão se batizar. Nós fazemos o batismo, né, juntamos todas as igrejas da Peniel e vamos até São Vicente para batizar esse pessoal. Então eu queria estar pedindo para a Sabrina estar colocando esse vídeo. Você não tem mais nenhum direito na minha vida, porque a partir de agora, em cada dia, eu vou confessar que Jesus é o meu Senhor. Você está preparado? Sei que pode me ouvir, sou teu pai. Tenho muito pra te dar, filho. Sei que pode me ouvir, sou teu pai. Tenho muito pra te dar, fielmente ama-me, meus detalhes cumprirei, toda a versão sobre ti. E hoje nós somos uma nova criatura e tudo se faz novo em Cristo Jesus. Eu te concedo toda a prosperidade em toda tua colheita. Abro os céus e te derramo toda a chuva no seu devido lugar. E toma o teu lugar, e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, e toma o teu lugar. Vai,
igreja, não existe religião. O único que liga o homem a Deus é Jesus Cristo. Só Ele faz o reino. Te concedo toda a prosperidade em toda a tua colheita. Abro os céus e te derramo toda a chuva no seu devido lugar. E toma o teu lugar, e toma o teu lugar. E toma o teu lugar, e toma o teu lugar. Vai florescer teu jardim, cada rosa pra se lembrar. Vai florescer teu jardim, cada rosa pra se lembrar do meu incrível em ti, do meu incrível em ti. Oh, oh, oh. Vai ser incrível, 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 vai ser incrível. Vai florescer teu jardim, cada rosa pra se lembrar do meu incrível em ti, do meu incrível em ti. Oh, oh, oh. Vai ser incrível, 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 vai ser incrível. Glória a Deus. Eu não sei quanto aos irmãos, mas toda vez que eu vejo esse vídeo dá vontade de mais e mais servir ao Senhor, amados. Como é gratificante ver essas vidas descendo as águas no final do ano. E essa data que está aqui, dia 6 de dezembro, ela continua. Independente de pandemia, com coronavírus, sem coronavírus, nós vamos para o batismo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, você que ainda não é batizado, você que ainda não desceu as águas, nos procurem, né, para que você possa estar aí sabendo o motivo de que você precisa ser batizado. Ah, mas eu já fui batizado lá quando eu fazia parte de uma outra denominação, de uma outra religião. Nos procure para a gente estar conversando, para a gente estar te orientando mediante a palavra do Senhor, o motivo que você precisa ser batizado. Amém? Glória a Deus. E aí você fala, poxa, mas é tão legal, eu queria tanto participar de uma festa dessa. Existem algumas coisas para que você possa estar participando de uma festa dessa. Vocês viram lá que são várias camisetas, né? Uma camiseta vermelha, uma camiseta preta, uma camiseta azul. A camiseta azul são das pessoas que vão se batizar, né? No ano passado nós tivemos aqui a Vitória, a Dona Lina, seu Carlos. Eu sou ruim de memória pra caramba, gente, mas tivemos a Dani, né? A Dani se batizou. Quem? A Mônica, o Alex, é verdade, a Mônica, o Alex, e teve mais uma pessoa que eu não lembro, mas glória a Deus.
que esse ano nós temos vidas para batizar também. Independente de coronavírus, independente disso, as pessoas estão sedentas por Jesus. E nós, como igreja, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos ficar, né, ali com medo de, não, por causa do coronavírus eu não vou evangelizar. Não, vai evangelizar sim. Rede social, hoje tem Zoom, tem WhatsApp, tem chamada de vídeo, tem um monte de coisa, a gente dá para fazer tudo. Então, se você quer participar dessa festa, ou você vai como uma pessoa que vai se batizar, ou você vai como um discípulo, né, um discipulador, um que vai estar ali com aquela camiseta preta, ou você vai como pastor, né? Aí você escolhe do jeito que você quer ir. Aí, mas de repente você, não, mas eu quero participar da festa tal. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo. E para que você venha fazer parte do corpo de Cristo, você precisa passar por todo esse processo, né? Reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, se batizar, para que você seja mais um integrante do corpo de Cristo. E aí sim, participa dessa festa junto com a gente. Amém? E justamente a palavra de hoje que nós vamos estar falando é sobre isso. Se nós lembrarmos, lá no início do ano que nós tivemos aquela campanha da semeadura, 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita, em agosto, que nós adentramos agosto, né? Ontem foi 1º de agosto, hoje é dia 2. Se nós puxarmos a nossa memória lá, por isso que eu falo, anotem, amados. Anotem, porque é justamente aquilo que você vai se alimentar durante o ano. Se nós puxarmos lá em agosto, dia 8 de janeiro, quem ministrou foi a Viviane. Viviane falou sobre o amor de Deus, pregou sobre João 3,16. Falou sobre o amor de Deus, né, que Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que Ele queira não pereça, mas tenha vida eterna. E é justamente isso que a gente vai estar falando um pouquinho nessa noite, né? Aqui nós vimos várias e várias pessoas, mais de 1000 pessoas que estiveram presentes naquele batismo, para a honra e glória do Senhor. Não é, é o Ministério Peniel, não é nada disso. Assim como o pastor Nilton falou, independente de placa de igreja, independente de religião, quem nos conecta com Deus é Jesus Cristo. E nós estamos ali para glorificar o nome dEle. Não é da Peniel, é óbvio que nós fazemos parte do Ministério Peniel, mas nós estamos ali para glorificar o nome do Senhor. E essas pessoas que foram batizadas, elas se conectaram, elas foram enxertadas no corpo de Cristo. E nós vamos estar falando um pouquinho em relação a isso. Quando nós não conhecíamos a Jesus, nós caminhávamos de acordo com a tendência desse mundo, de acordo com tudo aquilo que esse mundo prega, né? Para a gente acaba sem ter o conhecimento da palavra, vamos junto com esse mundão aí. Só que o que acontece? Nós viemos de uma linhagem pecaminosa, nós viemos de uma linhagem de Adão e Eva. Se nós buscarmos lá, todos nós, se nós buscarmos a nossa raiz genealógica, o último lá que vai estar vai ser Adão e Eva. E nós viemos dessa linhagem. Não tem como você falar, não, eu não vim de Adão e Eva. Não, você veio de Adão e Eva. Só se você for um ET, um extraterrestre, alguma coisa parecida assim. Mas fora isso, você veio dessa linhagem de Adão e Eva. Então nós viemos dessa linhagem pecaminosa. Amém? Mas eu sou tão bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu faço, eu aconteço, eu sou caridoso, eu tenho um coração bondoso. Mas você serve a Jesus? Você se batizou? Você confessou Ele como único e suficiente Salvador da sua vida? Então você está debaixo ainda dessa linhagem pecaminosa. A salvação, ela não vem pelas suas obras, por aquilo que você faz. A salvação, ela vem por Jesus Cristo. E é justamente isso que nós vamos estar falando hoje. Nós herdamos essa herança pecaminosa. Nós somos pecadores. Nós éramos, né? Muitos aqui éramos pecadores. E aqueles que já aceitaram a Jesus, que vão se batizar esse ano, também já podem falar que éramos pecadores. E estávamos escravizados no pecado. Estávamos escravizados por Satanás. Porque a própria palavra de Deus diz que esse mundo jaz do maligno. E quem domina esse mundo são as hostes do maligno. É Satanás e seus demônios dominam esse mundo. E o que acontece? Quando você está nesse mundo e você não tem um conhecimento da palavra, seus olhos espirituais ainda não foram abertos, você está no pecado e não está nem sentindo. Você está pecando e você está achando que você está fazendo a coisa certa.
Porque seus olhos ainda não foram abertos. E essa linhagem, ela vem lá da antiguidade, lá do início, lá do Gênesis, lá do Jardim do Éden. E isso vem herdando de geração em geração. Só que nós, pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, nós fomos libertos, nós fomos salvos. Hoje o inimigo não domina mais a sua vida nem a minha, porque Jesus adentrou o nosso coração. E nós vamos estar falando um pouquinho em relação a isso. Por que que nós precisamos de um Redentor? Por que que nós precisamos de um Salvador que venha nos libertar de tudo isso? Justamente por isso, porque nós estávamos presos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Satanás nos dominava. E aí o que aconteceu? Jesus, ele veio justamente para nos libertar de tudo isso, né? A palavra de Deus, ela nos fala que por um homem entrou o pecado no mundo, que foi por Adão, e por um outro homem saiu o pecado do mundo, que foi através de Jesus Cristo. Então nós precisamos glorificar o nome dele, independente daquilo que nós temos passado, independente das suas dificuldades. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque se as coisas derem certo, glória a Deus por isso. Mas se as coisas também não derem certo, glória a Deus por isso, porque o que você precisa, você já tem, que é a sua salvação. O seu Redentor, ele vive e ele se levantará ao seu favor. Nós temos que crer na palavra do Senhor. E às vezes a gente parece que a gente ainda não abriu a nossa mente, não abriu o nosso entendimento, que a gente fica preso nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo, elas estão aí sim. Às vezes nós nos perdemos, mas quando o Espírito Santo toca no nosso coração, a gente se converte e volta a olhar para Cristo. Por isso que é importante nós trazermos à memória tudo aquilo que nos traz esperança. E o que te traz esperança? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? É a sua casa? É o seu carro? Não! O que te traz esperança é Jesus. Ele tem que ser o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Jesus, não olhar para as pessoas. Porque se você olhar para o Tiago que está aqui, se você olhar para a Isabel, para o Rafa, para a Vivi, todos nós somos falhos, todos nós somos errantes. Eu tenho meus defeitos, convive comigo, minha mulher sabe, olha lá a cabeça lá balançando. Tenho defeito, e são vários defeitos. Mas aquele que habita em mim e aquele que habita em vocês, esse não tem defeito. E a partir do momento que você permite que ele venha crescer sobre a sua vida, essa luz do Senhor Jesus, ela começa a resplandecer através de nós. E as pessoas que precisam serem convertidas, as pessoas que precisam ser tocadas, elas começam a te enxergar diferente. Porque é a mesma coisa, se nós apagarmos todas essas luzes daqui e deixarmos apenas essa luz ligada, isso aqui vai clarear tudo. Porque onde há luz, as trevas elas vão embora. E é assim com o Senhor. E é assim com as nossas vidas também. E por que nós estamos falando em relação à redenção, ao Salvador? Porque quando a gente fala em relação à redenção, a gente tem uma conotação, dá uma conotação de resgate. E de resgate, quando você lembra de um resgate, você já fala, putz, aqueles negócios do Datena, aqueles negócios que sequestrou e tem que pagar o resgate, ou, nós vamos resgatar alguém que está lá não sei aonde e precisa pagar alguma coisa. A gente já fica nessa mentalidade de ter que pagar alguma coisa. E eu anotei aqui que o preço para redimir alguém da escravidão ou de uma prisão, ele já foi pago por Jesus. Ele já foi pago por Jesus. Lá em Marcos 10, 45, não precisa abrir, que essa não é o texto que nós vamos estar ministrando hoje, mas em Marcos 10, 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, muitos estavam perdidos.
E Jesus veio para resgatar essas vidas. Mas pergunta para a Vitória, pergunta para a Dani, pergunta para a Dona Lina, pergunta para o seu Carlos, pergunta para o Alex, pergunta para a Mônica, pergunta para eles se eles precisaram pagar alguma coisa para serem batizados. Pergunta para eles se eles precisaram ter algum... Não, eu preciso pagar minha mensalidade porque senão eu não vou fazer parte do reino. Não. Não. O que você precisa pagar, Jesus já pagou naquela cruz. Jesus já pagou tudo naquela cruz pela mim e pela sua vida. Então essa conotação de resgate, de ter que pagar alguma coisa, esquece. Ah não, eu tenho que dizimar e ofertar porque Jesus... Não tem nada a ver. É outra história. Não tem nada a ver. Não, eu preciso dar meus dízimos e ofertas porque Jesus morreu. Não, não faz isso. É outro contexto. Amém? Os irmãos estão entendendo? E aí se nós perguntarmos, a quem esse resgate foi pago? Às vezes a gente fica perguntando, poxa, mas para quem foi pago? O nosso intelecto humano, ele não vai ter uma resposta que vai ser muito plausível. A gente não consegue concluir exatamente essa resposta. E aqui eu coloquei, embora nós fôssemos escravos do pecado e de Satanás, não tinha um valor a ser pago pelo seu pecado. Não é igual lá no Antigo Testamento, porque dependendo do seu pecado, você pegava ou uma rolinha, ou você pegava um bezerrinho, ou você pegava um dinossauro, dependendo do seu pecado, e colocava a mão sobre aquele bichinho lá e passava o seu pecado para o bichinho e você estava livre. Não é mais assim. Não funciona mais dessa forma hoje em dia. E aí você para e pensa, poxa, mas para quem que eu tenho que pagar esse resgate? Eu não tenho que pagar pelo meu pecado. O inimigo, ele não tem poder para te imputar nada que você tem que pagar para ser resgatado. E aí vem justamente aquilo que nós falamos anteriormente. Jesus já pagou. Jesus, quando ele foi crucificado naquela cruz do Calvário, ele pagou o preço pela minha e pela sua vida. E foi aceito por Deus aquele sacrifício. E hoje em dia a gente para e não dá mais valor para aquele sacrifício que foi feito por Jesus. Quando você estiver meio anestesiado, que você está assim meio... Porque o crente tem dessas também, irmãos. Você às vezes está super crente. Você está numa fase que você, caramba, estou crentão mesmo. Mas tem outra também que você vai desanimando um pouquinho. As adversidades do mundo vão te batendo, você vai dando uma cambaleada. É normal isso na vida do cristão. Mas quando você estiver assim... Pega aquele aquele filme do... Esqueci o nome agora, meu Deus, minha memória é horrível. Paixão de Cristo. Assiste Paixão de Cristo. O último, mais recente. Assiste Paixão de Cristo. Aí você vai lembrar de um pouquinho daquilo que o Senhor fez pela mim e pela sua vida. E aí você volta a ser crente rapidinho. Porque, amados, não é qualquer pessoa que passaria por aquilo. Não é, amados, é uma coisa sobrenatural para a gente poder compreender. A nossa mente humana não consegue processar a informação para a gente chegar àquilo que Ele fez por nós, sem ao menos ter conhecido nenhum de nós. Então a gente não consegue chegar em respostas conclusivas. E aí o que eu coloquei aqui? Salvação e redenção. Isso foi um plano de salvação e um plano de redenção para nós que não éramos conhecedores da palavra, aqueles que não nasceram em berço evangélico e foram convertidos. Esse plano é o plano da salvação, esse plano é o plano da redenção, que Deus enviou o seu único filho, aquilo que a Vivi pregou lá na campanha da semeadura. Deus enviou Jesus, o seu único filho, para morrer pelos meus e pelos seus pecados, para que hoje nós estivéssemos aqui e tivéssemos vida, estivéssemos aqui nessa noite, podendo adorar ao Senhor, podendo entoar louvores, podendo glorificar o nome do Senhor, podendo ser luz desse mundo e fazer diferença lá fora. E, irmãos, nós fazemos parte desse plano de salvação e de redenção, pois nós fomos remidos
da escravidão de Satanás. Porque assim como eu disse lá em 1 João capítulo 5, 19, esse mundo todo jaz no maligno. Tudo que tem nesse mundo, o inimigo domina. Aí você fala, poxa, não, mas será que é tudo? É tudo que está nesse mundo aí fora, o inimigo domina. É concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba, é ganância, é arrogância, é prepotência. É tudo isso aí que a gente falou, acho que eu falei na quinta-feira um pouquinho sobre isso, que são os frutos da carne. É tudo isso que a gente vê aí fora. Às vezes um pouquinho mais mascarado, outras vezes um pouquinho mais escrachado, mas é isso aí. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer isso se a gente não se posiciona. Se o Senhor não é bondoso e misericordioso e não alcança as nossas vidas. É justamente isso que ele quer fazer. Só que quando Cristo veio, ele morreu para libertar. E lá em Hebreus 2,15 diz que aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Porque durante toda a sua vida, você vinha escravizado, você vinha sendo escravizado pelo inimigo. Mesmo sem saber, isso ia te levar a uma morte espiritual, ou até mesmo uma morte carnal, uma morte física. Aí você fala, nossa, mas vai me levar a uma morte física? Vai. Vê quem é drogado, vê quem é viciado. Vocês acham que aquela pessoa que é drogada e viciada não tem um momento de lucidez que ele fala, nossa, eu não aguento mais isso, eu quero parar com isso? Conversa com o pastor Marquinhos, que é lá de Bertioga. Eles querem sair, mas não conseguem. É óbvio que tem a síndrome de abstinência, tem, se ajudam, mas há um âmbito espiritual muito forte, em questão de vícios, e as pessoas não conseguem, porque o inimigo está amarrando a vida dessa pessoa, e só consegue através de Jesus Cristo, porque às vezes várias e várias clínicas que você conhece por aí, que não são cristãs, a pessoa vai, isso acontece até mesmo em clínicas que são cristãs, a pessoa vai, faz todo o tratamento bonitinho e depois cai de novo, porque precisa, é um trabalhar, e a pessoa além de sair dessa dependência química, ela precisa permitir que o Senhor venha estar sobre essa vida e venha transformar essa vida, mas é um processo lento e gradativo, amados. E o inimigo, ele ainda fica na mente, ainda fica oferecendo, e a pessoa luta ferrenhamente para que não venha cair novamente. Escravos do inimigo. É justamente isso que está em Hebreus 2,15. E em Colossenses 1,15 diz assim, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus, com esse plano de redenção, com esse plano de salvação, Ele nos resgatou de onde nós estávamos. Quem era o Adonis há 10 anos atrás, há 11, 12 anos atrás? Irreconhecível. Quem eram vocês que não nasceram de berço evangélico há 10, 15, 20 anos atrás? Irreconhecíveis, da mesma forma do que eu. Porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecados que a gente vivia e nos trouxe para a luz. O Senhor nos lavou, o Senhor nos limpou, o Senhor trocou as nossas vestes. É para que você venha ficar aqui agora bonitinho na igreja? Não, é para você testemunhar daquilo que Ele tem feito na sua vida, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que aquelas pessoas que foram batizadas possam ver em você que funciona. Jesus não precisa provar nada, mas infelizmente as pessoas às vezes têm que ser igual Tomé, tem que ver para crer. E você é a pessoa que vai testemunhar. Você é o exemplo que Jesus tem aqui nessa terra. Você é o farol para as pessoas enxergarem Jesus. E como que nós temos andado? Será que teu farol está um pouco apagado? Será que teu farol está um pouco limpinho? Como é que está o teu farol? E nós precisamos constantemente estar vigiando. O apóstolo Paulo em Romanos 6,11 diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não fazemos mais parte daquela antiga aliança de Moisés, que era a lei.
que era você ir lá e matar o cordeiro, emular. Não estamos mais debaixo da lei. Agora nós estamos debaixo de uma nova aliança, a aliança de Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados. E às vezes a gente não está dando valor para Jesus, a gente às vezes, não, vamos que Deus Ele é bom, Jesus é bom, Ele vai entender, Ele vai compreender. Ele vai entender, vai compreender sim, amados, porque Ele é bondoso e misericordioso, só que Ele se afasta. Nós falamos na quinta-feira, o rosto do Senhor, Ele se afasta de você a partir do momento que você começa a caminhar pelas suas vontades, a partir do momento que você deixa que a sua carne venha sobressair sobre o Espírito Santo que habita em nós. Então, esse plano de salvação, esse plano de redenção, está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, para que Ele viesse morrer pela minha e pela sua vida, para que nós tivéssemos vida hoje aqui. Isso é chamado de plano de redenção. Mas aí a gente pergunta, e que graça, que tanta graça essa que é falada, de onde vem tanto amor que nós não temos, que nós não possuímos isso? É justamente isso que nós vamos estar falando hoje. Convido os irmãos a estarem abrindo lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 ao 18. E só foi uma introdução, irmãos, mas vai dar tempo. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 14 ao 18. Amém? Aqueles que forem encontrando, se coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 ao 18. Na minha versão diz assim, gente: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós continuamos aqui, Senhor, diante do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, onde queremos colocar, Pai, essa palavra diante do Teu altar, Deus. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através dessa palavra, que não venha ser eu que venha falar nada, Senhor, porque eu não tenho nada a acrescentar na vida dos Teus filhos, Senhor, mas que a Tua palavra, Senhor, que ela é a verdade, que ela é absoluta, que ela é soberana sobre as nossas vidas, Senhor, possa encontrar morada em nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Se algo está tentando impedir que essa palavra, Senhor, venha às nossas vidas, Senhor, ao nosso coração, Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Tira toda a dispersão, tira todo o cansaço, abre o nosso intelecto, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que essa palavra, Pai, possa, Senhor, em nome de Jesus, fazer morada em nossas vidas, Senhor, e que nós venhamos sair daqui nessa noite edificados, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, fiquem à vontade, pode se sentar. Irmãos, aqui nessa passagem que a gente está lendo, se nós lemos um pouquinho mais acima, Jesus ele está conversando com Nicodemos, né?
ali antes de Jesus ser condenado, ser crucificado, ele estava aqui conversando com Nicodemos. E essa conversa que Nicodemos está tendo com Jesus, certamente Nicodemos ele sabe um pouquinho da história, porque ele cita uma passagem de Moisés aqui. E essa passagem que ele citou de Moisés é em relação, aqui no verso 14, é em relação à serpente que foi levantada por Moisés lá no deserto. Por que essa serpente foi levantada lá? Porque mais uma vez o povo de Deus fez o quê? Se levantou contra Moisés. Consequentemente, se levantou contra quem? Deus. E a questão que a gente já começa aprendendo aí, muitas e muitas vezes nós gostamos de ter a razão na situação. Nós muitas vezes gostamos de ter a razão dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Só que quando você se levanta contra alguém no seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da faculdade, dentro da escola, dentro de qualquer outro lugar, aquela pessoa que está ali, ela é uma autoridade sobre a sua vida. Se você se levanta contra o seu patrão, por exemplo, você está se levantando contra o próprio Deus. E aí situações adversas virão sobre a sua vida, porque Deus, existe uma hierarquia que no reino não tem como ser quebrada. Existe essa hierarquia e nós precisamos aprender a obedecer. Só que é tão difícil obedecer hoje em dia que a gente não se aguenta. Ah não, eu sou crente Gabriela, eu nasci assim. Não tem mais crente Gabriela, irmãos. Nós precisamos aprender a obedecer às hierarquias dentro do seu trabalho, na sua faculdade. O professor é uma autoridade sobre a sua vida. No trânsito, existem as leis de trânsito, são autoridades instituídas sobre as nossas vidas. Por que quando você passa no farol vermelho vem uma multa? Porque é uma lei, e a lei tem que ser cumprida. E é assim no reino também. E aqui, amados, justamente o Senhor castigou aquele povo mais uma vez no deserto. Por quê? Porque eles se levantaram contra a liderança deles, contra Moisés. Então, já fica de lição para a gente. Quando você tiver alguma coisa que você não concorda com o seu patrão, que você não concorda com o seu esposo, que você não concorda com as leis do Brasil, mas é porque é tudo corrupto, dobra o joelho e ora. Vai chorar para quem vai resolver. Chora aos pés da cruz, chora aos pés de Jesus, que é Ele que vai transformar, é Ele que vai direcionar. Mas é muito difícil. É difícil para todo mundo, é difícil sim. Você vê aí várias questões aí, que você vê situações que a lei favorece a corrupção, a lei favorece isso, a lei favorece aquilo. Só que Jesus, amados, Ele está acima de presidente, acima de lei, acima de tudo. Existe alguma coisa que é impossível para Ele? Não. Então dobre o seu joelho e ora. Para de bater de frente com o governante. Para de bater. Gente, eu fico abismado em Facebook. Eu fico abismado em Facebook, Instagram, que a pessoa querendo impor aquilo que ela pensa, e o outro pega a corda e vai e vira. Para com isso. Agora vai começar essa eu ia falar besteira aqui. Agora vai começar o negócio de política e os candidatos não vão poder ir para a rua por causa da pandemia. Prepara teu Facebook, teu Instagram, teu Twitter, teu não sei o que lá. Vai chover ali e vai ser debate para todo lado ali. Então, amados, não discute não. Não discute não. Tem uma frase que fala: é melhor você ter razão ou você ter paz? Eu prefiro ter paz. Razão para mim, depois eu fico com minhas convicções, eu depois choro aos pés do Senhor. Eu prefiro ter paz. Não quer ter razão de nada não. Depois é o Senhor que vai te justificar. Então, a gente já começa a aprender por aí. Esse povo aqui foi castigado justamente porque se levantou contra Moisés. E Moisés era a liderança deles, se levantaram contra Deus. Lá em Números 21, do 4 ao 9, não precisa abrir, só anote. Números 21, 4 e 9, vai falar justamente sobre isso. Em seguida partiram do monte Or e tornaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto?
aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Olha, detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. E o povo fez o quê? Clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a sobre uma haste. Todos que forem mordidos viverão, se olharem para ela. Moisés fez a serpente de bronze e a colocou no alto em uma haste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Amém? Amados, isso aqui aconteceu lá no Antigo Testamento. Lá quando o povo ainda estava com Moisés estava direcionando aquele povo para a terra prometida. E mais uma vez esse povo se levanta contra Moisés, todo aquilo que Moisés devia ser um santo mesmo. E nessa história nós encontramos algumas situações. Essa história é uma história onde nós vemos que o povo estava pecando. Amém? Por que o povo estava pecando? Porque se rebelou contra a liderança. E ali Deus deu um castigo para aquele povo. Qual foi o castigo que Deus colocou ali? Aquelas serpentes. As serpentes estavam mordendo aquele povo lá, e o povo morria porque as serpentes eram venenosas, e aquele povo ia morrendo. Também nós encontramos aqui mais um ponto. É uma história que também nós vemos a graça de Deus. Por que nós enxergamos a graça de Deus? O que é graça? Graça é um favor imerecido, um favor que nós não merecíamos, mas Deus nos dá. Amém? E aí a graça de Deus veio por quê? Porque aquele povo reconheceu que fez bobeira e pediu para Moisés orar, para que o Senhor viesse fazer o quê? Dar uma solução. E Moisés foi lá, intercedeu por aquele povo, e Deus deu a estratégia do quê? Da serpente. Faz uma serpente de bronze, coloca aí para esse povo, quando eles olharem para a serpente, eles serão curados. Amém? E nessa mesma história nós vemos também, deixa eu ver, já me perdi aqui. Nós vemos também a outra característica, que é a fé. Amém? Porque era aquela serpente de bronze que estava curando aquele povo? Não. Aquele povo ali era curado pela fé. Aquele povo ali não era curado porque, olha, o poder está na serpente de bronze, igual eles fizeram anteriormente lá no bezerro de ouro. Vamos adorar o bezerro de ouro. Não, não estava ali. O poder está na fé. Amém? Às vezes a gente vê pessoas que até são enganadas em outras situações, mas a fé cura, a fé liberta, a fé transforma, a fé... Às vezes a gente fica tão cauterizado na nossa mente que acha, não, só quem é crente pode ser abençoado. De certa forma sim, mas existem outras situações que a pessoa, pela fé que ela tem em Jesus, ela é abençoada, ela é curada, ela é restaurada. Mas eu não vou entrar nesse contexto aqui, porque senão a gente vai embananar tudo. E o que acontece? Essa serpente, quando ela foi levantada, se nós pegarmos esse texto aqui, do verso 14, 15 e 16, a gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele está fazendo um parâmetro lá do Antigo Testamento e está colocando aqui nessa situação. Porque essa serpente, ela foi levantada, e quando nós colocamos o termo levantar, na ocasião aqui de Jesus Cristo, quando Cristo ele foi levantado naquele madeiro, quando ele foi crucificado, ele pode ser visto de duas formas, esse levantar: como a crucificação de Jesus, de uma forma que ele foi levantado naquele madeiro, como se fosse um escárnio diante daquelas pessoas, de falar, lá, falou que era filho de Deus, e está lá crucificado naquele madeiro. Cadê agora? Por que você não desce daí da cruz e salva a si mesmo? Não foi isso que aqueles soldados falavam, que aquele povo falava? É justamente isso. Um momento de escárnio, ou também um momento de ser glorificado e exaltado. Amém? No Evangelho de João aqui ele está falando, ele está nos mostrando que a crucificação de Jesus foi na verdade um meio para a glorificação.
Eu não sei se os irmãos estão entendendo. O mesmo levantar da cruz serviu para ser de escárnio, serviu para ser de vergonha, serviu para as pessoas às vezes olharem e falar: não pode salvar a si mesmo, fala que é filho de Deus e não pode salvar a si mesmo. É vergonhoso. Só que esse mesmo levantar da cruz era um processo que estava passando, que ele estava fazendo ali um meio para a glorificação do Senhor também. Porque se ele não fosse crucificado, esse plano de redenção que foi feito pela minha e pela sua vida, ele não ia ser concluído, porque precisava passar por esse processo todo. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender. E essa cruz não foi o final da glória do Senhor. Essa cruz foi apenas um instrumento para que essa glória de Deus fosse alcançada. Porque a glorificação do Senhor, ela vem na ressurreição. Ela não está naquela crucificação. O plano de redenção, ela vem na ressuscitação de Jesus. Porque você pode falar assim: mas existem vários mártires aqui nesse mundo. Muitas pessoas que morreram, que hoje são consideradas que morreram por amor do próximo. Me mostra um deles que ressuscitou. Me fala qualquer um aí que morreu pelo amor do outro, que é considerado hoje um bambambam, mas me fala um que ressuscitou. Nenhum. Apenas Jesus. E esse contexto que está sendo falado aqui justamente com Nicodemos, Jesus, ele tem um propósito ali na vida de Nicodemos. Jesus tem um propósito que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. E aqui ele está falando justamente isso. Assim como a serpente foi levantada naquela haste, naquela situação onde a serpente foi levantada para que aquelas pessoas enxergassem a serpente e fossem curadas, o Filho de Deus, o Filho do homem, seria levantado na cruz pelas mesmas situações, pelo pecado daquele povo, pela graça que foi derramada e pela fé. E a gente para e fala: não, mas por que pela fé? Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir pegar aqui esse plano de redenção e atuar sobre a sua vida. Porque sem fé, a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que a gente venha ter um pouquinho desse entendimento. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar o raciocínio, que é justamente isso aqui que Jesus está falando com Nicodemos. E a diferença entre perecer, morrer e viver, e condenação e salvação, ela não está nas atitudes, ela está na fé. Ela está na fé. Em fé em quem? Em fé no meu trabalho, em fé no pastor, em fé no fulano, em fé no... Não, a fé em Jesus. A fé que Jesus veio nessa terra, morreu pela minha e pela sua vida, foi crucificado, foi humilhado, ressuscitou ao terceiro dia e se faz vivo hoje no nosso meio. Essa é a fé que a gente precisa. Você não precisa ter fé para nada, você precisa ter fé para entender esse plano de salvação. Porque quando você começa a compreender esse plano de salvação, as demais coisas elas ficam tão pequenas, tão minúsculas, que aí você não se preocupa mais. É óbvio que nós não somos inconsequentes, nós temos sim as nossas responsabilidades como pai, como trabalhador, como qualquer outra pessoa. Mas nós sabemos de onde vem o nosso sustento, quem nos direciona. E aí essas situações elas ficam muito mais tranquilas para serem resolvidas nas nossas vidas. Amém? Os irmãos estão aí? Glória a Deus! Amém. Misericórdia, irmãos. Os irmãos estão olhando assim e falando: misericórdia, esse menino está viajando. Amém, amados. E eu coloquei aqui uma outra situação. Essa serpente de bronze, ela se tornou no tempo de Moisés, ela trazia uma vida física para aquelas pessoas que olhavam para a serpente. As pessoas elas iam morrer, porque tinham sido picados por serpentes ali que eram venenosas, e ao olhar para aquela serpente ali que o Senhor mandou Moisés fazer,
elas tinham vida física, voltavam a viver, não iriam mais morrer fisicamente. Só que a crucificação de Jesus, ela nos trouxe uma vida, só que essa vida, além de ser física, ela é uma vida eterna. É uma vida que vai além dessa carcaça que a gente está vivendo aqui. Porque quando nós estamos vivendo, né, nós estamos aqui sim, nessa terra, nesse mundo aqui, mas nós vivemos com Cristo, nós vivemos de uma forma totalmente diferente daquilo que nós vivíamos anteriormente sem Cristo. E além disso, nós vivemos para a eternidade. A nossa caminhada não vai terminar na cova. Esse corpo aqui, amados, isso aqui não quer dizer nada, porque o teu corpo vai ser glorificado. Você vai ter uma vida eterna ao lado do Senhor. E é momento de alegria, é momento que nós precisamos glorificar todos os dias. Porque quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo, que vão em outras denominações, outras religiões, e estão se afundando cada vez mais. E nós que temos o conhecimento da palavra, nós que sabemos da palavra, às vezes não damos valor a isso. Nós precisamos glorificar a Deus todos os dias, amados. Porque quantas milhões de pessoas que existem aí nesse mundo afora estão perdidas, e nós fomos escolhidos para estar aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. E nós estamos esperando o quê? O que nós estamos esperando para nos entregar nos braços de Jesus, para fazer a obra de Deus, para ansiar estar na presença do Pai, para ansiar todos os dias ser chamado por Jesus? Fala: filho, vai lá e prega para aquele teu vizinho. Vai lá e fala do meu amor para aquele teu patrão. Vai lá e fala do meu amor para aquela pessoa que você às vezes está no ponto de ônibus e nem conhece. O que nós estamos esperando para poder fazer isso? Não foi, amados, não tem que pagar nada. Eu não falei para vocês que não precisou pagar nada pela tua salvação? Não teve que pagar nada, Jesus já pagou com o sangue dele lá naquela cruz. Nós precisamos apenas crer. Nós precisamos apenas crer na palavra de Deus. Não é a capacidade do Lucas, não é a capacidade da Vitória, não é a capacidade da irmã Ana, não é a capacidade de ninguém que vai transformar nada. É a palavra de Deus. Mas eu não sei, tudo isso, eu não fiz, sei lá, EBD, eu não fiz faculdade teológica. Não precisa. Quer dizer, precisa. Depois, mais na frente. Mas a princípio não precisa não. Fala só, Jesus te ama. Às vezes quando você, pelo menos aconteceu comigo isso, né? Quando eu me converti, era uma dificuldade para falar para alguém que Jesus te ama. Não saía. Então, é isso aí. Amados, às vezes, aqui agora não pode abraçar, mas às vezes apenas um abraço em uma pessoa que você está aí, que é teu vizinho, dá um abraço e fala: Jesus te ama, Jesus está contigo. Fica assim, não. Aquela pessoa, ela sente que o Senhor está ali naquele momento, e quando essa pessoa passar por um momento de dificuldade, ela vai te procurar novamente. E nós temos que estar dispostos a estar fazendo isso. Aqui, a própria palavra fala, no verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Gente, vocês conseguem enxergar isso? Jesus, ele poderia vir à terra como juiz, amém? Jesus podia descer aqui como juiz, como soberano. Falar: tá tudo errado, passa o facão em todo mundo aí, vou ver quem que está fazendo aí de acordo com o que está fazendo. Mas não, Jesus veio aqui com amor, nos trouxe um amor que nós não temos. Ele veio como Salvador, como um Redentor das nossas vidas. A própria palavra aqui no verso 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui eu coloquei que muitas e muitas vezes
a gente condena os outros. A gente se torna juiz dos outros. Sendo que, se o próprio Senhor Jesus, que veio a essa terra, morreu pela minha e pela sua vida, não nos julgou por aquilo que nós fazíamos anteriormente, por que que eu vou ter que julgar uma pessoa que está escravizado no pecado, escravizado pelo inimigo, que não tem o conhecimento da palavra, que está nas trevas? Eu ainda vou julgar? Não, você está matando. Nós fomos chamados para sermos pontes na vida das pessoas. Você foi levantado para que você venha ajudar as pessoas. Você foi levantado para ser um semeador, não de discórdia, mas de palavras de bênção. A nossa boca foi feita para abençoar. A nossa boca não foi feita para amaldiçoar ninguém, não. Mesmo que você não enxergue. Misericórdia, hein, Rafa? Não tá não, hein? Mas vou te dar um exemplo. O Rafael aí, ó, perdidão na vida. Perdidão, tá lá nas drogas, tá lá na biqueira, lá, tá, sobe o morro, fica não sei quantos dias lá. Você não tem mais jeito não? Não, tem jeito sim. Profetiza. Vales de ossos secos, de Ezequiel 37. Profetiza. Profetiza. Nossa boca foi feita para... mas eu não estou enxergando a mudança no Rafael. Já oro pela vida do Rafael 1, 2, 5, 10, 20 anos e não vejo. Deus tem um propósito em todas as coisas. Continua orando, continua intercedendo, que é o Senhor que vai fazer a obra. Às vezes a gente tenta, a gente estipula situações na nossa mente e acha que vai acontecer daquela forma, mas não vai acontecer do jeito que você está achando. Eu já testemunhei para vocês situações na minha vida que eu falava, não vai acontecer assim, vai ser dessa forma. Agora está apontando tudo para fazer assim. E aí quando chegava na hora H não era daquele jeito, não dava certo. E aí o Senhor fazia de uma outra forma, porque a glória não seria dele, seria minha. E a glória toda tem que ser do Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Amém? Glória a Deus. Já estou terminando, irmãos. Verso 19 ao 21 diz aqui, ó: a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dele eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aqui nesses 3 versículos, eles vão tratar do motivo pelo qual os pecadores eles não se aproximam na luz da vida. E o motivo principal é qual? É porque eles amam estar nas trevas. E por que essas pessoas amam estar nas trevas? Porque é como se fosse, você pega, sei lá, uma toalha de mesa suja. Você tem lá uma toalha de mesa suja sua. Tá toda, comeu lá, caiu, sei lá, ketchup, caiu feijoada, tá toda suja a toalha. Quando você pegar essa essa toalha e levantar no varal ela sem lavar, o que vai aparecer? Toda a sujeira. Toda a sujeira. Quando nós estamos nas trevas, as trevas não gostam de se aproximar da luz, porque tudo aquilo que tiver em obscuro vai aparecer. Tudo aquilo que você um dia possa estar achando que você está escondendo do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do seu patrão, de qualquer... A partir do momento que você vier para a luz, isso vai vir à tona. Porque aos olhos do Senhor nada se escapa. Porque você pode a sua vida inteira esconder situações na sua casa e jogando para debaixo do tapete. Mas quando Jesus entra, nada se esconde. Jesus pega o tapete e faz assim, ó, puf, e aí a sujeira toda aparece. Mas essa sujeira ela aparece porque Ele quer te envergonhar? Não. É porque Ele quer tratar na sua vida. Foi assim na minha vida. Foi assim na vida de vários outros irmãos que aqui estão. Por que vai ser diferente na sua? Então todas essas pessoas que nós vimos aí se batizando, existe uma coisa que se chama aconselhamento, que nós fazemos em todos antes do batismo.
E esse aconselhamento é justamente para que isso seja quebrado sobre a vida dessas pessoas, para que as pessoas tenham uma oportunidade de estar colocando tudo para fora, tudo maldição hereditária, tudo que fez já, tudo, coloca tudo para fora. Porque quando o Senhor vier, a casa está limpa. Quando o Senhor vier, essas situações já vão estar sendo resolvidas. Porque aos olhos de Deus nada se escapa não, amados. E é justamente isso, quando você pendura uma toalha suja lá no sol, você vê toda a sujeira. E por isso que quem anda nas trevas não gosta da luz. Por isso que quem anda pecando, quem anda perdido nesse mundo, quando você convida para vir para a igreja, quando você convida para ir para uma célula, é uma dificuldade, essa pessoa não vem. Mas não, às vezes não é nem porque ela não quer, é porque o inimigo prende mesmo e fica lançando aquilo na cabeça dessa pessoa, e a pessoa não vem e fica amarrada. Mas nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Nós precisamos, antes de convidar, jejua e ora pela vida dessa pessoa. Que aí as amarras são quebradas, as correntes são quebradas, e aí essa pessoa consegue alcançar a luz. E é justamente isso aqui que está falando nesse versículo. E eu coloquei aqui que às vezes a gente fica pensando, poxa, não, mas a pessoa não foi na célula, a pessoa não veio na igreja, a pessoa não quer aceitar Jesus porque ela não tem inteligência suficiente, o intelecto dela não alcança. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É porque não completou o ensino fundamental, não sabe ler. Não tem nada a ver com o intelectual. Não tem nada a ver. Existe a questão espiritual. Os olhos dessas pessoas estão fechados. Existe uma escama nos olhos dessas pessoas que precisam ser caídas para que elas possam chegar a enxergar a Jesus. E eu anotei aqui essas situações. A cegueira moral e espiritual que leva a continuar amando as trevas e a luz, e odiando a luz. E amados, aqui no final, depois se nós lermos todo o contexto aqui desse texto que a gente leu, Nicodemos ele reconheceu, depois que houve toda aquela situação, que Jesus foi condenado, etc e tal, Nicodemos reconheceu que aquele que está sendo condenado, aquele que vai ser crucificado, é verdadeiramente o Filho de Deus. A luz chegou a Nicodemos. Então, às vezes existem situações nas nossas vidas que você fala, poxa, mas eu já falei tanto de Jesus para o Gessé, já falei tanto de Jesus para a Carla, e nada está acontecendo, não reconhecem. O apóstolo Paulo, não lembro qual carta que é, mas fala que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós fomos chamados para sermos semeadores da palavra. Quem dá o crescimento é o Senhor. Mas eu tenho que fazer uma visita no hospital lá, e eu vou ter que orar por aquela pessoa. E se não acontecer nada, você vai semear, você vai profetizar, você vai liberar palavra de bênção, palavra de cura. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. E às vezes a gente fica, não, mas é vergonhoso, eu vou lá e não vai acontecer nada. Para isso que nós fomos chamados. A gente não tem que ter medo não, irmãos. A gente tem que ir e orar, e as coisas acontecem. Quantas e quantas vezes eu já fui, meu, misericórdia. Eu encontrei com um amigo meu hoje, não sei nem se ele está vendo aí, o Rogério. Vou falar dele aqui, depois você me puxa a orelha, mamãe. Quando eu estava lá no centro, o pai dele estava internado na UTI. E aí o pastor estava todo ocupado, falou, vai lá, né, ora lá com o Rogério, vai abençoar a vida do pai dele. Fomos lá em Santos lá. Misericórdia, que eu vou orar aqui, meu Deus. Vamos lá, né? Vamos orar. E estava feia a situação. Estava feia, estava fazendo hemodiálise, estava entubado, estava em coma, estava... E amém. Vamos aí, Rogério, vamos fazer essa campanha aí. Fui uma vez, orei, profetizei sobre a vida dele. Restaura, Senhor, é o Senhor que faz, que acontece. Orei, amém. Depois, outra vez, o Rogério chamou de novo. Falei, vamos lá, Rogério. Amados, para a honra e glória do Senhor,
Ele comemorou, acho que semana passada, o aniversário do pai dele. O pai dele tá, que parece que não teve nada. Mas foi porque eu fui orar? Não, eu creio que foi porque eu fui orar, sim, mas não foi porque eu fui orar. É porque eu me coloquei à disposição para ser boca de Deus naquele lugar, porque não fui eu que restaurei, porque foi o Senhor que restaurou. Através da minha vida pode ter sido, mas eu me coloquei à disposição para estar indo. E às vezes a gente não se coloca à disposição para estar fazendo nada no reino, porque a gente fica nessa, não, mas isso não acontecer. Vai e faz. Vai e faz, se entrega. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui, Nicodemos se aproximou da luz e entendeu que o Salvador levantado na cruz era de fato o Filho de Deus. Amém? E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, para nós já estarmos encerrando. E eu coloquei aqui, não sei se os irmãos perceberam, mas eu não quis discorrer João 3,16, deixei ele por último, porque é um versículo que todos conhecem, né? E por ser muito conhecido e muito pregado, às vezes nós vemos algumas interpretações errôneas da palavra, do contexto dele. E diz assim João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, Deus, Ele amou o mundo. Ele amou todo o mundo, todos, independente se você está na igreja, independente se você não está na igreja. Deus amou todo o mundo, de tal maneira que Ele não cobrou nada para que Jesus viesse a essa terra. Ele não cobrou nada, Ele deu, Ele entregou Jesus, para que Ele viesse morrer pelos meus e seus pecados. Só que tem uma condição que às vezes não é pregada, que é esquecida, que precisa ser falada. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus pela minha e pela sua vida é tão grande. Só que nós, às vezes a gente acha, não, porque Deus, Ele deu Jesus por todo mundo. O amor dele é tão grande que Ele vai alcançar todos. Ele pode sim alcançar todos, mas tem uma condição que está sendo falado aqui, que a gente às vezes esquece: para que todo aquele que nele o quê? Crê. Então você precisa crer, você precisa fazer a sua parte, você precisa crer nesse plano de salvação que nós falamos. Porque senão esse amor aqui de Jesus, esse amor que foi falado em João 3,16, não vai te alcançar. Porque você não crê naquele que veio para ser o Salvador. E aí esse plano de redenção, ele não se cumpre sobre a sua vida. E é justamente isso que nós estamos aqui para fazer essa noite. E eu queria pedir para a Sabrina colocar aquele louvor, para que de repente você não teve a oportunidade ainda de se colocar na presença do Senhor, não teve essa oportunidade ainda de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ou de repente você já confessou a Jesus, mas se afastou dos caminhos dele. Amados, essa noite é noite de reconciliação. É noite que o Senhor está aqui diante de ti e fala: o que queres que te faça? O que você está esperando para receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Eu estou esperando que a minha vida esperando minha vida se organizar, minha vida entrar nos eixos. Não, Jesus, ele diz assim: vinde como estás. Então, se de repente você está aqui nessa noite e nunca fez essa oração de confissão, nunca confessou Jesus publicamente diante dos homens, eu te desafio nessa noite que você venha aqui à frente, para que eu possa estar orando pela sua vida,
para que verdadeiramente você venha estar fazendo parte desse reino de Deus, para que verdadeiramente você venha estar descendo as águas em dezembro, para que você verdadeiramente possa estar proferindo que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. De repente você já fez essa oração de confissão, mas você quer se reconciliar com o Senhor. Vem aqui na frente também para que eu possa estar orando pela sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu santo e soberano nome, Pai. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós reconhecemos que não há outro Deus além de ti, Senhor. Por isso nessa noite nós nos prostramos diante dos teus pés, Senhor. Exaltamos o teu santo e soberano nome, Pai. Oh Deus, porque tu amaste, Senhor, as nossas vidas, mesmo sem ter nos conhecido anteriormente, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Oh Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Independente daquilo que nós temos passado, Senhor, o Senhor continua sendo Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Bendito é o teu nome, Pai. Independente das dificuldades, Senhor, independente de tudo aquilo que tem acontecido nesse mundo, Senhor, nós sabemos que o nosso Redentor vive e que se levantará ao nosso favor, Senhor. Por isso nós continuamos aqui, Senhor, firmes na tua presença, rendidos a ti, Senhor, para estarmos fazendo a tua obra, Senhor, para estarmos sendo direcionados por ti, Senhor, para que nós venhamos estar proclamando o teu reino, Senhor, para sermos usados poderosamente por ti, Senhor. Por isso nós te exaltamos, nós glorificamos, exaltamos o teu santo e soberano nome, Senhor. Aleluia. Louve, 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 glorifica o nome do Senhor, aleluia! Aleluias, aleluias, aplauda o nome do Senhor, amados. Glória a Deus, aleluias, aleluias, louvado seja o teu nome, Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração seja dada apenas a ti, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Amados, aqueles que fizeram essa oração de confissão aqui com a pastora a primeira vez, nos procure ao final do culto, para que nós venhamos estar direcionando você, para que você possa estar entendendo um pouquinho por que você precisa se batizar, por que você precisa vir até aqui à frente fazer essa oração de confissão. Ah, mas eu podia fazer na minha casa? Não, a palavra de Deus não diz isso, que nós precisamos confessar diante dos homens. Amém?
Então não é para expor ninguém, não é motivo de vergonha, porque todos que já foram batizados tiveram esse passo de fé, de estarem confessando a Jesus diante dos homens. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que a palavra de Deus possa ter alcançado o teu coração e que nós venhamos sair daqui dessa noite cheios desse amor de Deus. Amém? E que esse amor ele possa ser passado para as outras pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, né, aqueles que trabalham junto com você. Amém? Glória a Deus. Antes de nós estarmos finalizando aí com o nosso louvor financeiro, eu queria dar alguns recados aqui para os irmãos. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma reunião aqui com a liderança, tá bom? Então, todos aqueles que são líderes, auxiliares, estejam aqui amanhã às 8 horas da noite. Da mesma forma, tá, irmãos? Com máscara, nós vamos estar aí com álcool em gel, para a gente estar dando um direcionamento aí. O Ministério posicionou a gente em relação a algumas outras situações aí que, devido a essa retomada aí que está tendo aí do país inteiro, né? A gente vai estar podendo fazer algumas outras coisas, então eu queria passar primeiro para a liderança, tá bom? Quarta não, misericórdia, dia 4, na terça-feira, nós teremos a célula online, amém? Então nós continuamos aí transmitindo a célula via Facebook e depois a gente passa para o YouTube um pouquinho mais tarde. Então se você ainda não assistiu uma célula online, faça parte lá da Peniel Perequê no Facebook. O Gustavo, na hora que abriu o culto aqui, ele estava falando das redes sociais, né? Agora a gente tem mais uma rede social, amados, o Twitter, ó. Eu fiz o Twitter da igreja agora. A gente põe lá hashtag Peniel Perequê, para quê? Não tinha motivo para nada, porque o Twitter é que você usa a hashtag, né? Eu falei, então vamos colocar. Então eu fiz o Twitter da igreja. Então se você tem Twitter, procura Peniel Perequê, que nós estamos no Twitter também. Olha aí, ó. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Nós estamos usando essa tecnologia para promover a palavra de Deus, amém? Para que essa mensagem possa atingir outras pessoas que não conhecem Jesus. Glória a Deus. Outra coisa também, na quinta-feira, dia 6 de agosto, às 8 horas, nós continuamos aqui com o nosso culto da vitória. Não da vitória, o culto da vitória, amém? Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, presencialmente e online, nós estaremos aqui às 8 horas da noite. Então você é nosso convidado, traga um convidado aí que você vai evangelizar essa semana. E dia 8, no próximo sábado, nós teremos aqui o culto dos jovens e adolescentes, amém? Glória a Deus. Você que é jovem e adolescente assim como eu, esteja aqui no sábado às 8 horas da noite. Para a honra e glória do Senhor, os jovens e adolescentes vão estar retomando esse trabalho aí, a princípio gradativamente de 15 em 15 dias, mas o reino não para, amém? Tem aí o convite aí dos jovens e adolescentes. Nós também podemos chamar os jovens e adolescentes para estarem participando desse culto. Então no sábado às 8 horas da noite, todos os jovens e adolescentes aqui para estarem glorificando ao nome do Senhor. E no final do culto o Luan quer dar uma palavra com os jovens, é isso, né, Luan? Então, você que é jovem, procure o Luan ao final do culto. E no próximo domingo nós continuamos aqui com o nosso culto da família. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, continue de pé. Vamos passar para o nosso momento de adoração também, né? Adoração das nossas finanças. Nosso momento de louvor financeiro. E 2 Coríntios 9... 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, aquele texto que é tradicional. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Deus ama quem dá com alegria. Se você não tem alegria para dizimar e ofertar, não faça não. Não faça. Jesus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem qualquer tipo de dificuldade em relação a dízimos e oferta, nos procure, tire suas dúvidas, tá bom? Você não é obrigado a dizimar e ofertar. Não faça isso por obrigação.
faça isso por adoração. Assim como nós estávamos adorando no culto, é um momento de adoração com as suas finanças também. Amém? Glória a Deus. Então pegue aí o seu dízimo, pegue a sua oferta, a semente que o Senhor colocou ao teu coração para que você possa estar trazendo aqui e consagre ao Senhor. Amém? Santo e soberano Deus, nós te glorificamos, ó Pai, exaltamos o teu nome, Senhor, e te bendizemos pela oportunidade de estar te adorando com as nossas finanças, Senhor. Ó Deus, os índices econômicos do nosso país dizem que nós estamos decaindo, Senhor, que nós estamos em crise financeira, Senhor. Oh Deus, mas isso é o que os índices econômicos dizem, Senhor. Mas aqueles que servem a Ti, Senhor, nós sabemos que nós iremos prosperar, Senhor. Nós sabemos que o nosso sustento vem de Ti, Pai. Por isso eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue prosperando a Tua igreja, Senhor. Que testemunhos de vitória, Senhor, testemunhos de milagres na vida financeira do teu povo venha estar surgindo no meio da tua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles teus filhos, Senhor, que estão desempregados, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha estar abrindo portas de emprego, Senhor. O Senhor possa estar dando aumento de salário para o teu povo, Senhor. O Senhor possa estar, Senhor, levando os teus filhos para um novo cargo, Senhor, aumentando esse cargo, Senhor, aumentando o salário do teu povo, Senhor, para que a tua prosperidade, para que a tua mão poderosa esteja agindo a favor do teu povo, Senhor. Mas que, sobretudo, a nossa fidelidade a Ti, Senhor, venha estar permanecendo em nome de Jesus. Por isso nós consagramos todos os dízimos e ofertas em nome do Senhor Jesus. E desde já também, Senhor, nós dispensamos a Tua igreja, Senhor, debaixo da Tua graça e proteção, Senhor. Que nós venhamos ter essa semana cheia do Teu amor, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, assim como foi ministrado, Senhor, essa luz que habita em nós, Senhor, possa resplandecer e pessoas possam ser alcançadas através da luz que é a Tua presença que habita em nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para as nossas casas, Senhor, protegidos pelos Teus anjos, debaixo das Tuas asas, Senhor, e que nós venhamos iniciar uma semana cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem à vontade para dizimar e ofertar. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. No final, se vocês quiserem ter um cafezinho abençoado ali, Deus abençoe a vida dos irmãos. Sei que pode me ouvir, sou teu pai. Tenho muito pra te dar, filho. Sei que pode me ouvir, sou teu pai. Tenho muito pra te dar.